A PCMag lançou um post, né, no site comparando o uso de Vibe Code com o ChatGPT e com o Claudinho. E eu utilizo os dois aqui para os meus projetos e dentro do meu trabalho. E eu queria comparar com vocês também sobre o que ele comentou aqui, algumas coisas que eu também venho sentindo. Também queria saber de vocês se vocês também estão passando por isso. Ele comenta aqui dentro desse post. Eu vou deixar o post no comentário, mas caso... No comentário não, na descrição, mas caso vocês queiram, vocês podem me pedir. Ele comenta que ele largou de usar o Cloud Code e agora está usando o Codex, né, do ChatGPT, e os motivos do porquê ele tá fazendo isso. Aqui ele fala que ele tá construindo uma calculadora pro jogo Warhammer, né, não sei se vocês conhecem, um jogo porrada de classe, dependendo do tipo do jogo tem tipo RPG, ação, ou é jogo de ação, assim, provavelmente é o RPG que ele tá utilizando aqui. Ele faz uma calculadora na qual ele vê quais são os perks e atributos que de acordo com o personagem que você cria e tal. E ele tava usando o Cloud há 1 ano para desenvolver essa calculadora dele. E no decorrer disso, ele vem falando que tem algumas coisas que são, tipo, frustrantes, né, ao utilizar o Cloud, e faz um comparativo com o GPT. Uma das coisas que ele fala é que, assim, o Cloud, ele é um excelente modelo de IA para Vibe Code, utilizando o hardness, que é o Cloud Code, e ele fala do limite de contexto, lá de 1 milhão, né, fala do Opus 4.7, e ele fala que o Cloud vem se perdendo bastante e dando umas travadas absurdas. E até em consultas feitas pela... Tipo assim, você precisa de alguma coisa, ele consulta a internet, ele não vem funcionando muito bem. E isso tá acontecendo comigo também. Em alguns projetos que eu venho fazendo, tem alguns projetos que vão crescendo. Assim, deixar bem claro, os projetos que eu faço, eles são de menor escopo, tá? Eu não tenho um mega projeto gigantesco que eu utilizo o Cloud e o Codex para aplicar, mas eles são relativamente grandes e não tem uma complexidade ainda tão grande, mas eles vão começar a ficar um pouco complexos a partir do momento que os clientes vão pedindo algumas features novas. E eu venho percebendo, pelo menos nesses últimos meses, que o Cloud ele vem dando uma ramelada, assim. Ele vem se perdendo na parte de contexto, e é uma coisa que ele vem reclamar aqui nesse post também, por mais que você tenha um contexto muito gigante, ele acaba esquecendo detalhes importantes que estão lá no início da conversa. E eu tive esse problema também aqui comigo, tipo, dele esquecer uma parte principal entre uma sessão e outra. Tanto que agora eu tô utilizando um método, tipo assim, para cada feature nova eu abro uma sessão nova. Antes, o que eu fazia? Eu abria o Cloud Code, já metia lá um /resume para voltar na última sessão, e daqui ali eu continuava. Ele fazia a compactação ali, que ele faz o /compact, mas eu continuava porque, sei lá, pra mim era o correto, era isso. Mas eu vi que ele começou a se perder, e eu acho que pelo fato dele ter um contexto gigantesco, ele acabou deixando passar uma coisa ou outra, né? Então o que eu tô fazendo agora é, para cada sessão nova, para cada feature nova, eu abro uma sessão para ele acabar não se perdendo muito, né, no que tá acontecendo. Mas isso é uma reclamação que não só tem dentro desse post, como também tem lá no Reddit, da galera reclamando dessa parte. Sem contar que parece que o Cloud, depois que saiu o 4.7, ele ficou meio burro, né? Parece que diminuiu bastante ali a qualidade do código feito pelo Cloud, né? E isso acaba impactando, né? Porque são vários prompts que você pede para ele fazer, ele vai e faz uma coisa errada, e aí você tem que ficar ali repetindo e fazendo, e querendo ou não, isso tá comendo o seu token. Que é uma parada que, assim, a gente sabe que quem usa Cloud, os tokens vão embora em segundos. Apesar de agora a Anthropic ter fechado com a SpaceX lá do tio Elon Musk, e agora os limites estão maiores, a gente não sabe o quanto maior tá isso, né? Eu percebi que eu consigo hoje, tipo, mano, ficar o dia inteiro traçalhando aqui de código, e o meu limite não acaba, né? Mas, em compensação, eu vi alguns casos lá na gringa, de galera lá no Reddit, no subreddit do Cloud Code, reclamando que, tipo, beleza, agora eu consigo trabalhar mais do que 5 horas, sei lá, eu trabalho 8 horas com o Cloud e não acaba os tokens, mas em compensação ele tá mais burro. Isso, cara, e aí é foda, né? E aí entra o Codex na parada, que ele comenta aqui que a partir do momento que ele começou a utilizar o Codex, esses problemas de contexto ele não teve mais. E por quê? Porque lá no Codex o contexto é 1/4 do que é o são 280 mil
contra 1 milhão de tokens no cloud. Então, tipo, um quarto mais ou menos ali do tamanho de contexto, mas que mesmo com esse contexto menor, ele faz a compactação que nem o cloud faz, e ele continua trabalhando numa NICE, e ele não vem errando, né? Então os erros são menores, e automaticamente ele gasta menos token. E que ele tem tido bons resultados até em questão de buscas na internet e tudo mais. Eu não tenho todo esse background de trabalhar com o Codex. Eu trabalho com ele aqui, porque o que acontece? Eu deixo o Codex e o Cloud aberto, eu pago a versão de $100 dos dois, né, do Cloud Max e do Codex. Só que eu acabo usando muito mais o Cloud, né? Apesar dos dois estar trabalhando em paralelo dentro da minha máquina, cada um eu boto num projeto ali, e às vezes estou fazendo 2, 3 projetos ao mesmo tempo, e eu vou deixando eles trabalhando em paralelo um com o outro, só que, tipo, eu deixo os mais fraquinhos, os projetinhos mais pipipichu pro Codex, porque eu ainda não tenho essa familiaridade toda. Eu uso bastante, acho que o código dele não tá ruim, ele responde bem, eu não tenho bugs de, tipo, ter que pedir pra ele corrigir alguma coisa que eu fiz. Uma parada que eu percebi, tipo assim, bastante, é que usando o Codex, eu não preciso explicar tanto pra ele, eu preciso detalhar tanto o meu prompt, tipo, parece que ele consegue captar a ideia muito mais rápido que o Cloud. E ainda mais depois que saiu o Ops 4.7. Assim, o Ops, ele é muito bom, eu não vou negar. Tanto que ele, pra mim, é o meu principal. Só que, mano, sei lá, eu venho sentindo, pelo menos nessas 2 últimas semanas, que ele tá dando muita ramelada e em coisa, tipo, simples, sabe? Tipo, eu trabalho muito com Laravel aqui, com PHP, fazendo meus projetinhos. E às vezes pra criar uma migration, sabe? Tipo, pra mudar uma coisa na tela. Tipo, ele não compreende o que eu tô dizendo, mesmo eu deixando detalhado. Coisa que o Codex ele não vem fazendo. Mas como eu falei, eu uso menos o Codex que o Cloud. Eu não sei se é essa a minha sensação, né? Se você usa o Codex, coloca mais do que o Cloud, coloca aí nos comentários, me fala aí se você tem essa mesma sensação, ou se eu tô enganado. Tipo, não sei, talvez por eu usar menos o Codex, eu ache ele melhor do que o Cloud. Mas que eu venho me decepcionando já há algum tempo com essas 2 últimas semanas, porra. Parece que ele deu uma emburrecida, assim, fantástica. Eu não sei se vocês sentiram isso. Eu não tô tendo mais problema de limite de tokens. Na verdade, usando o plano Max aqui, eu tive muito pouco. Eu tinha bastante quando eu usava o Pro, mas com o plano Max ali de $100, tipo, eu não tenho mais problema com token. Agora que aumentou, então, os tokens, então, tipo, menos ainda. Mas eu sinto, sim, que ele deu uma emburrecida e que isso, querendo ou não, faz você perder tempo, e no caso do agente de IA é para você ganhar tempo, e retrabalho, né? Tipo, eu ando tendo bastante retrabalho para corrigir as coisas que ele faz errado. Lembrando que, tipo, quando a gente fala sobre Vibe Code, você tem que validar o seu código. É extremamente importante que você seja programador, eu já falei isso algumas vezes dentro dos vídeos, não vou ficar aqui repetindo. Então eu vou validar, eu vou verificar, e são erros assim, erros básicos, sabe? Mas, em compensação, tipo assim, parece que ele dá um pico, dá uma caída, depois ele volta ao normal. Então, achei interessante essa matéria, vou deixar o link para vocês na descrição. Acho interessante vocês darem uma olhada também. Ele tem alguns pontos aqui em questão de tempo de uso, de como que ele utiliza, algumas coisas interessantes sobre o Codex também. Ele fala bastante sobre o modelo, né? E isso acho que é importante a gente entender. Por exemplo, você vai fazer uma parada complexa, você vai utilizar o Opus ali, o 4.7. Você vai fazer uma coisa mais simples, usar o Sonnet. E no GPT tem a mesma coisa, tem o Spark, né? Você pode utilizar uma versão menor, de vez de ser o 5.5 ali do GPT. E isso é importante até para você manter os seus créditos ali, em questão de valor de token e tal. Eu acho isso. A gente ter isso em mente na hora de subir um projeto é extremamente importante, porque você acaba economizando ali também. E tem bastante coisa legal que ele fala sobre essa experiência. No final ele fala aqui que ele não é um dev full, né? Ele é um entusiasta do Vibe Code, mas ele dá ali a opinião dele de que o Codex hoje está muito melhor do que o Cloud, que isso pode se manter daqui para frente. Eu acho, assim, é foda, porque, tipo, é que nem o Nano Banana, sabe? Na hora de fazer imagem, tipo, o Nano Banana era foda pra caralho, e fazia as imagens perfeitas, e falava, mano, não tem ninguém que bate o Nano Banana hoje. Aí o ChatGPT foi lá e lançou o Imagine 2.0, e, tipo, mano, na minha opinião, ele tá
muito melhor do que o Nano Banana. Então, sabe, você tá sempre nessa balança de qual que é o melhor, qual que é o pior. Uma parada que eu acho que é importante a gente ter em mente é a gente saber trabalhar com mais de um IA. Hoje a gente fala muito sobre o Cloud, pô, ele é excelente, provavelmente ele é um dos melhores em questão de vibe code. A gente tá falando de codecs, mas é importante a gente não tá amarrado nesses caras, tá ligado? Tipo, amanhã o Cloud não existe mais, você vai usar o Codex. Amanhã o Codex não existe mais, você vai usar um DeepSeek, vai usar um GLM, vai usar um Kimi. Saber usar outras IAs, um QA é bom pra caramba também, é importante até mesmo pro seu projeto não morrer. Todas essas IAs que eu falei aqui, ela tem um hardness proprietário delas, então é importante você conhecer, ter elas perto de você ali, né? Saber utilizar também algumas outras versões, tipo, saber usar um Open Code, que também é um harness que, tipo, ele conecta outras IAs para fazer código. Tipo, ficar ligado nisso, que se seu projeto depender somente do Claudinho, ou depender somente do Codex, a hora que isso aí acabar, irmão, você vai ter que saber correr para outro lugar. E se você já tiver uma base, um conhecimento, né? Acho que conhecimento é a base de tudo. Você pula rapidinho, você continua seu projeto e chablau, irmão. Além dependendo, tipo, de como você tá ali no seu projeto, você conhecer outras IAs, às vezes vai fazer você economizar. Porque, por exemplo, você pega um QA Max que acabou de sair, o QA... eu não vou lembrar agora, deu branco. Mas a última versão do QA, acho que é o 3.7, o Max, mano, ele tá pau a pau ali com questão do Claudinho, tá ligado? E dependendo do seu projeto, ele vai tancar no Nice. Então é importante a gente estar aqui, ó, conhecendo, vendo, tentando encontrar novas soluções mais baratas. Porque eu vou te falar, mano, querendo ou não, sem doleta do Codex, mas 100 doletas aqui que eu pago do Claudinho, são R$1.000 que é só de arma. São R$1.000 que é de aí, é caro, tá? Obviamente, você vai falar assim, porra, mas pagasse um dev... Mano, eu sou o dev aqui. E eu sou o dev que, tipo, mano, tá conseguindo criar muito mais coisas, entregando muito mais coisas mais rápido, porque eu tô utilizando uma IA. E se eu precisasse de mais um dev para trabalhar comigo, muito provavelmente eu precisaria pagar mais 1.000 doletas para ele poder também utilizar o Claudinho. Eu não ia deixar o cara trabalhar no chicote, no vazio. É muito mais barato que pagar uma equipe de dev? É muito mais barato, mas você precisa de alguém competente para estar ali domando, né, essa IA para mostrar o caminho para ela. Não adianta você simplesmente pagar o Codex e o Claudinho, que as coisas não vão acontecer de graça. A gente tem que lembrar que isso aqui é uma ferramenta e que isso aqui tá para nos ajudar. Eu acho que isso aqui é uma outra seara, é uma outra parada que a gente pode conversar depois, mas eu queria saber de vocês, vocês estão usando o Claudinho, o que vocês estão usando, tá usando o Codex? Vamos trocar uma ideia, coloquem nos comentários, entra lá no grupo do Telegram, me chama, vamos trocar uma ideia sobre isso. Não se esqueça de deixar um like, não sei se eu falei isso no começo do vídeo, só fui falando, deixar um like, deixar um hype, se inscrever no canal, isso é extremamente importante, me seguir aqui nas outras redes sociais, em todas elas eu sou Didico.ia, e é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo.